Chegamos na lição de número 5 deste segundo trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens, onde estamos trabalhando junto com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor Marcos Tedesco, o grande Ted. É claro que a lição 5 trabalha um tema muito interessante, onde nós vamos abordar com vocês essa lição no dia 4 de maio. Vamos trabalhar sobre Davi provado pelo ciúme. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas que o próprio texto já oferece. O primeiro é o texto principal, que se localiza em Salmos 25, versículo 1. Depois você precisa fazer a leitura do resumo da lição. Muito legal você realizar essa leitura junto com os teus alunos ou pedir alguém para fazer isso em sala de aula. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no seguinte endereço: 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 16. Que Deus te use na palavra, em nome do Senhor Jesus, ministrando essa aula para a glória de Deus. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você, gente boa, que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas e acompanhar aqui todos os nossos estudos da Escola Dominical. Você pode me acompanhar de uma forma muito prática, é só você colocar no Google aí, Janderson Nascimento EBD. Você pode me seguir aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram e lá no TikTok também. Aproveita e segue a gente, indica para mais pessoas, para a glória de Deus. Esse é o meu pedido de ajuda a você. Que Deus te abençoe, que essa palavra também possa te edificar e que essa aula seja uma bênção em nome do Senhor Jesus para o teu coração. A aula de hoje procura trabalhar sobre um tema muito complexo e também muito relevante para a nossa compreensão como cristãos. Em primeiro lugar, já nessa introdução, eu quero levantar essa pergunta, e você pode fazer essa pergunta em sala de aula. O que é o ciúme? A definição que você pode trabalhar a partir dessa perspectiva se dá em duas áreas. A primeira área que você pode estar desenvolvendo junto com os teus alunos é do ponto de vista psicológico. O ciúme ele é definido como uma emoção complexa que se emerge quando o indivíduo percebe uma ameaça real ou imaginária, que acaba também afetando o seu vínculo interpessoal, que é valorizado por essa pessoa. Então, a partir dessa perspectiva, você pode observar que existem também modelos de ciúmes, onde você percebe isso em uma visão cognitiva avaliativa, descrevendo então como ambição, como perda, como um sentimento de atrelado à raiva, diante de uma ameaça, quando a pessoa então está passando por uma situação de vergonha. Essa é a posição e a compreensão psicológica. Também existe a questão do ciúme voltada em um sentimento interligado à inferioridade. O ciúme também está interligado em algumas perspectivas pela ameaça que a pessoa sente em se sentir inferior a alguém. Em outro sentido também você percebe que o ciúme ele também está muito interligado na área psicológica a essa ideia da perda de um relacionamento. Quando você observa isso na perspectiva bíblica, você vai perceber outra apologia, outra defesa a respeito do ciúme. Mas, em primeiro lugar, você precisa observar que a própria psicologia destaca que o ciúme ele se trabalha nessa posição transitória normativa, no sentido em que ele pode ser conhecido de algumas maneiras. Existe o ciúme patológico, que é aquela ruminação da desconfiança extrema, comportamentos também corrosivos, onde a pessoa passa a se sentir ameaçada, frequentemente sendo interligada aos seus traços de apego, de ambição pessoal também. Esse é o patológico. Nesse sentido, você precisa observar esses cuidados e é necessário a busca de um profissional. Agora, quando você vai para a Bíblia, essa é a segunda perspectiva sobre o ciúme, e eu quero trabalhar isso hoje com você, já que a gente vai interligar com o ciúme que o próprio Saul sentiu de Davi. A Bíblia destaca um termo para o ciúme. Quando você olha para a
Bíblia, você vai perceber o ciúme sendo trabalhado como no sentido de algo pecaminoso, mas também você vai encontrar na Bíblia o ciúme sendo trabalhado no sentido de zelo. É importante você trabalhar isso aqui também. Quando você vai para as escrituras, você vai perceber algumas narrativas que fala sobre a força descontroladora do ciúme. A primeira narrativa bíblica onde você encontra o ciúme está lá no Antigo Testamento, onde você percebe o ciúme de Caim contra Abel, Gênesis capítulo 4. Então anota esse versículo aí para você passar adiante. Você vai perceber outro ciúme sendo demonstrado também em Gênesis, lá no capítulo 37, quando os irmãos de José sentiram ciúmes dele ao ponto de vendê-lo e mentir para o seu pai que ele havia morrido. E você vai encontrar esse ciúme que nós vamos analisar hoje junto com vocês em 1 Samuel capítulo 18, onde você encontra o ciúme de Saul contra o próprio Davi. A Bíblia também vai dizer que nos próprios Salmos, de forma muito clara, e especialmente também nos textos sapienciais, vamos pegar o texto de Provérbios, por exemplo. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que o ciúme é tão adoecedor que ele pode causar podridão nos teus próprios ossos. Olha o que a Bíblia fala. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de uma forma muito clara, especialmente os irmãos da região da Galáxia, onde se trabalhava ali 5 igrejas, ele escreve para aqueles irmãos descrevendo de forma muito especial que o ciúme está incluído nas obras da carne. Gálatas 5, versículo 20. Porém, há outra posição bíblica sobre o ciúme. Até aqui você viu a parte negativa. Pega isso aí. Agora anote aí a parte positiva. O ciúme conhecido como zelo. A Bíblia fala que o ciúme de Deus também é visto como um ciúme santo, atribuído a ele, a aliança com o seu povo. Ou seja, esse Deus ele tem ciúme da sua igreja, tem ciúme do seu povo, ama o seu povo. Isso aqui é zelo. Onde é que está escrito isso? Êxodo, capítulo 34, versículo 14, você vê ele tendo ciúme da nação de Israel, e você encontra também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, esse Deus zeloso com a sua igreja através do próprio Espírito. Isso aqui não é um ciúme doentio ou um ciúme possessivo, mas é o ciúme que a Bíblia fala de zelo. Então, ele se trabalha nesse sentido. Então, na Escritura, você vai perceber essa visão do ciúme negativo e o ciúme positivo também. É importante você frisar isso em sala de aula. Quando você observa para o lado da psicologia, você já encontra esse ciúme que se trabalha também em diversas situações, ao ponto do caso extremo como uma patologia. E é importante você observar que a psicologia, ela vê o ciúme como um mecanismo adaptativo, que pode ser regulado, pode ser trabalhado, onde a pessoa pode buscar a ajuda de um profissional para lidar com isso. Já a Bíblia, ela vai trabalhar o ciúme sendo interpretado como essa ideia do descontentamento, como essa ideia também da insatisfação, pode ser trabalhado no sentido para com Deus, de zelo, de cuidado, de esperança, que esse Deus também trabalha conosco. Já deu para perceber que a aula de hoje tem muito conteúdo, né? E eu espero muito que Deus abençoe e quero saber a tua opinião. O que tu acha sobre esse assunto? Aproveita e comenta aqui de onde você está me assistindo. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo, sabe, para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD, você vai encontrar o esboço da minha aula, onde eu trago essas curiosidades, esses conteúdos que são a mais, além do conteúdo da própria lição, versículos que eu estou citando aqui para você. Eu não coloco na tela, mas está lá no PDF, você pode acompanhar todos esses versículos para te ajudar, anotado para poupar o teu tempo. Você também encontra os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para dinamizar as tuas aulas na escola dominical. Olha que legal. Isso está disponível em uma assinatura trimestral, exclusivo para quem pode clicar nesse link aqui na descrição do vídeo, na classe dos jovens, você já encontra isso, ou acessar facilitaebd.com.br. Ou então, tá vendo esse QR Code aqui na minha tela? Você pode escanear aí com o teu celular e já vai direto para a nossa página para você conhecer a nossa proposta de assinatura.
Que Deus abençoe você e fale contigo poderosamente através dessa palavra de hoje. O primeiro ponto, então, vai trabalhar sobre esse assunto. O ciúme de Saul. Por isso, nesse primeiro ponto, para você quebrar o gelo, peça um aluno para fazer essa leitura. Leia o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 a 18, onde você vai encontrar o ciúme de Deus, o ciúme zeloso, pacífico, sadio, onde Deus tem um ciúme pela nação de Israel, pelo seu povo. E o primeiro subtópico, então, trabalha sobre um rei ciumento. Agora a gente vai focar no perfil de Saul. Agora, nesse primeiro subtópico do primeiro ponto, nós precisamos observar esse perfil de Saul conforme o Marcos Tedesco trabalha. Observe o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 até o capítulo 19 24. Você pode citar esse texto em sala de aula, é onde você vai encontrar aqui esse ciúme de Saul no Antigo Testamento. Essa transição agora que Saul passa a exercer de alguém que é ajudado por Davi, mas passa agora a ser um perseguidor de Davi, é demonstrado nessas passagens bíblicas. Por que isso acontece? Porque esse primeiro episódio se levanta a partir do momento em que as mulheres passam a louvar Davi pela vitória que ele tem contra o gigante filisteu, no caso Golias. Isso é citado no capítulo 18, versículos 6 ao 9. Você pode trabalhar isso junto com os teus alunos. De forma pública, as mulheres louvavam a Davi. E observe comparando isso com o próprio Saul. Observe o versículo 7 e analise isso também no versículo 8, quando Saul então se levanta indignado contra o próprio Davi, com o objetivo de retirar a sua vida a partir daquele dia. Se você analisar isso no versículo 9, você vai encontrar isso de forma muito clara lá no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 9. Então você percebe aqui esse sentimento pela perda do reino, tá? Lembra daquela área da psicologia que você já percebe isso, que o sentimento de ciúme ele é visto como uma ameaça que a pessoa sente. Então, o próprio Saul está se sentindo ameaçado nisso. Em segundo lugar, você pode destacar também em sala de aula os versículos 10 a 16 do capítulo 18. Nestes versículos, nós vamos perceber também essa escala de violência que o próprio Saul levanta contra o próprio Davi. E a Bíblia fala de um espírito maligno. Esse espírito maligno agora, ou seja, esse sentimento que o próprio Saul abraça sobre si, esse espírito maligno de destruir a vida de Davi, é abraçado por ele, e isso está então em 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Observe, uma dimensão espiritual aqui sendo explicada no próprio texto, ao ponto dele pegar uma lança e tentarem cravar Davi com essa lança. Está lá no versículo 11 também de 1 Samuel, e é importante você ir citando esses versículos em sala de aula. Essa inveja, ela é muito clara dentro do texto. Também você percebe essa agressão contra o próprio Davi, mas a Bíblia fala que o Senhor era com Davi. O Senhor estava com Davi, mesmo enfrentando essa situação de ciúme. Onde é que a Bíblia fala sobre isso? 1 Samuel, capítulo 18, versículos 12 e 14. O Senhor o amava e Israel amava também Davi. Observe o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16 agora. Olha como esse texto é claro em dizer essa ação. E por fim, você também pode trabalhar em sala de aula, o capítulo 19, versículos 1 a 24. Não precisa ler o capítulo todo, mas cite, onde você vai perceber esse drama, onde há essa situação em que Saul se sente ameaçado. Há também a relação de Davi com o próprio filho Jonatas, que nós explicamos na aula de hoje, e por isso se levanta então esse ciúme extremo de Saul contra o próprio Davi. Observe, de forma direta, o próprio Saul ele age ordenando as pessoas a perseguirem a Davi. Observe o texto do capítulo 19, versículo 1.
Observe também o texto do capítulo 19, versículos 4 ao 7, onde o próprio Jonatas intervém. Observe essa visão de um rei violento, agindo guiado pelo ciúme. Capítulo 19, versículos 9 e 10, vai te ajudar muito a entender isso. Quando você observa esse clímax bíblico aqui também, você percebe que em Naiote, o próprio Saul, ao perseguir Davi, foi subjugado pelo Espírito de Deus. E olha, isso é demonstrado lá no capítulo 19, versículos 23 e 24, sinalizando a autoridade de Deus sobre Davi, protegendo Davi e impedindo Saul. A Bíblia também fala de forma muito clara essa ação de Deus em proteger o seu servo no meio dessa visão que o próprio Saul está enfrentando. É claro que a gente precisa parar para refletir. Reflita por um instante como é que essa aula se aplica na sua vida. Como é que esse ciúme que Saul está enfrentando e o que Davi também enfrentou para evitar esse ciúme se aplica na sua vida. Antes de ministrar, para pensar sobre isso e medita. E aqui eu tenho uma pergunta que você pode trabalhar com os teus alunos agora. É a pergunta de número 1 que está no final da lição, ou seja, no final dessa aula. Como era o ciúme de Saul? Trabalhe essa pergunta para poder dinamizar a tua ministração. A resposta está na lição. Esse ciúme era um mal danoso que trazia tristeza e frustração. Trabalhe isso em sala de aula junto com os teus alunos também. Já o segundo subtópico vai destacar outra situação bem interessante. Prossigo para o alvo. Já nesse segundo subtópico, percebemos que, embora o ciúme seja uma emoção comum da nossa própria existência humana, ele pode se tornar destrutivo, tá? É importante você destacar isso. Ele pode fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais inseguras em comparação a outras e gera também um sentido de desconfiança. Isso pode desencadear um risco patológico nesse sentido. Olhando a partir do ponto de vista bíblico, o ciúme também é visto como uma visão da obra da carne e deve ser vencido pela ação do fruto do Espírito. Então, quando você vai para Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, o apóstolo Paulo conclui que a inveja ela é vista nessa categoria também, interligada ao ciúme, e ela também não pode estar no coração de alguém que faz parte do reino de Deus. Quando você observa essa perspectiva, o que vence o ciúme? O amor. O fruto do espírito do amor, ele age de forma poderosa, trabalhando agora essa visão do ciúme destrutivo e modificando isso para um ciúme zeloso. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Esse ciúme é um ciúme agora que age de forma muito clara no sentido de zelo, de cuidado, de proteção. Não é o ciúme danoso, mas é o amor de Deus, ou seja, esse cuidado que trabalha para uma maturidade espiritual. Nessa perspectiva bíblica também, nós descobrimos que o domínio das emoções precisam ser também explicados em sala de aulas. A superação do ciúme ela pode ser trabalhada a partir do ato do amor cristão, dessa ação da confiança, dessa ação do cuidado, dessa ação, então, do zelo. A psicologia vai compreender que o ciúme ele pode ser visto como essa visão multifacetada, como estamos explicando para você, dessa visão de rejeição. Mas é importante você observar que terapias cognitivas podem trabalhar uma restauração. E aqui eu destaco a necessidade de buscar profissionais da área da saúde mental, onde você pode, então, trabalhar esse comportamento. A superação do ciúme, a partir dessa abordagem, desenvolve, então, algumas habilidades, ou seja, onde a pessoa agora passa a exercer esse autocuidado emocional que precisa ser também trabalhado. Interligando isso à fé cristã, a gente percebe que a fé ela oferece caminhos saudáveis. A partir do quê?
a partir da oração, da meditação da palavra, do aconselhamento pastoral. Inclusive, a minha tese do doutorado trabalha exatamente essa visão do aconselhamento pastoral, que auxilia as pessoas a se transformarem de forma interior. Você pode observar a própria psicoterapia, que também traz uma prática muito interessante sobre o domínio das próprias ações emocionais como ferramentas onde você vai encontrar esse antídoto para poder lidar com esse tipo de situação também. Provérbios 14:30 destaca que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, ela traz podridão para os ossos. Olha o que está escrito também em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos transformar esse mundo a partir dessa nova cosmovisão que nós recebemos de Deus. Para pensar sobre isso também. Anote em seu coração cada palavra que pode transformar você a partir dessa ministração. Isso é importante para você também. E claro, aqui eu tenho outra pergunta. É a segunda pergunta onde você pode trabalhar ela e ela está na própria lição. Como o ciúme pode ser superado? A resposta trabalha o seguinte: o ciúme pode ser superado pelo direcionamento divino em nossas vidas também. Vamos avançar com você e vamos agora para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre um homem com princípios. Agora, nós vamos perceber a vida de Davi. Neste segundo ponto, também é relevante você ler uma palavra ou pedir um aluno para ler. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, faça essa leitura, especialmente destacando que o ciúme é ruim, é danoso. E vá então para o primeiro subtópico, onde você vai perceber que Saul também, ele foi escolhido por Deus semelhante ao próprio Davi. No primeiro subtópico do segundo ponto, você vai perceber agora essa narrativa sendo trabalhada, especialmente a partir da leitura de 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 a 16. Agora vamos olhar para o chamado do próprio Saul. Você vai perceber que há uma visão bíblica aqui da relevância do chamado do próprio Saul. O texto afirma que o Senhor, ele trabalhou através disso. Antes do próprio Saul chegar ao encontro com Samuel, Samuel já sabia que Saul estava indo porque o Senhor havia falado. Observe, o profeta do Senhor já conhecia a chegada do próprio Saul. Dentro do texto, você vai perceber também que o Senhor se comunicou com Samuel não apenas na chegada, mas também já deu a missão e o propósito, a chamada do próprio Saul. Era para liderar o povo de Israel contra o jugo filisteu. Isso está citado lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Também você vai perceber que ele foi chamado de príncipe, capitão, com essa perspectiva bíblica de político militar, ou seja, ele tinha uma chamada muito relevante no Antigo Testamento. Também você percebe essa designação demonstrando as suas limitações humanas. Saul era humano, mas ele dependia do Senhor. E é interessante que o Senhor estava preparando ele para uma grande obra, mas ele rejeitou esse chamado. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 17, o Senhor fala novamente com Samuel. Este é o homem de quem te falei. Observe o que o texto vai dizendo. Ele dominará sobre o povo. A escolha de Saul também é direta, é também uma ação de Deus, é um chamado divino, e você não pode jogar isso fora. Isso destaca essa visão de dominar no sentido de guiar o exército. É a partir de Saul que o exército de Israel se unifica. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 11 a 18, você percebe essa tensão, esse paradoxo, mas você encontra também o chamado do próprio Saul. Ele é chamado por Deus, o próprio povo aceita esse chamado. A percepção profética de Samuel, ela foi moldada pela voz divina, e é claro que o Saul depois ele rejeita esse chamado, mas o Samuel, quando entregou a profecia, entregou o chamado para Saul, Saul estava sendo chamado pelo próprio Deus.
A experiência que Saul também teve com o Espírito Santo é citada na Bíblia. Ele também teve experiências com Deus. Observe 1 Samuel capítulo 10, versículos 10 e 11. O marco inicial do ministério de Saul foi a presença de Deus. Ele sentiu o poder do alto. Ele profetizou a ponto de sair um jargão. Não está Saul entre os profetas? Olha só que visão extraordinária que você tem da Bíblia aqui. Porém, você vai perceber que Saul ele rejeita esse chamado de Deus, ele rejeita essa vontade do Senhor. E aqui é um perigo muito interessante que você precisa observar. Existem pessoas que, por um momento da vida, têm experiências com Deus, também são chamadas pelo Senhor, mas rejeitam o chamado. Se cegam pelo egoísmo, se cegam pela frustração, se cegam pelo ciúme e se perdem no meio do caminho. Permita, então, que essa palavra ecoe na tua alma. Não se perca, mas permaneça firme com o Senhor no teu chamado. Observe outra pergunta, é a pergunta 3, ela está na lição, no final dessa aula. O que a pergunta 3 fala? Quais são as semelhanças que podemos notar entre Saul e Davi? A resposta é simples, ambos foram escolhidos por Deus, foram cheios do Espírito Santo também. Vamos avançar, gente boa, com você. Se você está gostando dessa aula, deixa um comentário aqui e você pode me ajudar também. Envie essa aula para alguém, se inscreve aqui no canal e que Deus abençoe você. O segundo subtópico, então, trabalha sobre um reinado de grandes feitos. Quais foram os grandes feitos, então, do próprio Saul? Vamos analisar isso junto com você. Neste segundo subtópico, o reinado de Saul é interessante e é citado aqui. Saul ele foi o primeiro rei de Israel e é importante você destacar isso. Há um marco na transição do período dos juízes para o reinado do próprio Saul, tá? É interessante que os princípios e os feitos de Saul foram também relevantes. Às vezes a gente só se lembra dos princípios e os feitos de Davi, mas vamos observar o de Saul. Saul ele conseguiu mobilizar o exército, ele unifica o exército de Israel e trabalha isso em uma centralização do poder. Isso não existia antes. Antes os conflitos eram mais tribais. Se você analisar o texto de Juízes, você vai descobrir isso. Você percebe que as batalhas ali eram regionais, eram tribais, contra os povos que invadiam determinadas tribos. Mas Saul ele unifica essas 12 tribos. Agora, que se tornam de forma muito clara a nação de Israel. Também você vai perceber em 1 Samuel capítulo 11 que ele lidera o exército, a vitória contra os amonitas, e o texto bíblico fala que o Espírito do Senhor se apoderou do próprio Saul. Isso está em 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Observe, ele tem uma liderança carismática nesse sentido. Ele age em uma defesa mútua. Deus está trabalhando através dele. Outro feito importante que você vai encontrar é que Saul ele agiu em uma ação militar contra os filisteus, que eram inimigos recorrentes de Israel, e em suas companhias contra Israel, você vai perceber que ele agiu em uma resistência completa. Lá em Miquimás, lá no capítulo 13 e 14, Saul é usado por Deus para poder libertar, nesse primeiro momento, Israel do domínio dos filisteus. Ele, porém, passou a oferecer um sacrifício indevido contra o Senhor. Isso está em 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 ao 13. Aí ele já começa a se perder. Ele, ao invés de dar apoio ao seu filho Jonatas pela vitória, ele, pelo contrário, estava disposto a matar o seu próprio filho naquele mesmo dia, lá no capítulo 14 de 1 Samuel, versículo 23. Ademais, o próprio Saul, ele é demonstrado nessa perspectiva bíblica como uma pessoa que tem um chamado, se perde no meio do caminho por causa do ciúme e passa a desobedecer o próprio Deus e é rejeitado pelo próprio Deus. Isso é citado a partir de 1 Samuel capítulo 15. E aqui você percebe que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor permanecer fiel a Deus, à vontade de Deus, à direção de Deus, do que seguir os nossos próprios caminhos. Grave isso na sua mente, leve isso consigo para a tua aula. É melhor obedecer a Deus
ao invés de perder o foco na missão que Deus nos concedeu. Terceiro subtópico do segundo ponto, trabalha sobre outro argumento. Davi, um homem de princípios. Vamos analisar isso junto com você. Deixa o joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Neste terceiro subtópico, você percebe que a chamada de Davi ela é fundamentada agora na soberania de Deus. E aqui há alguns critérios para essa chamada e você pode listar. Primeiro, você percebe, enquanto Davi ele é escolhido pelo Senhor, em um primeiro momento, Saul ele é convocado pelo próprio povo, depois ele é aprovado pelo próprio Deus. Davi foi escolhido pelo Senhor como homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. A unção que Davi recebeu está em 1 Samuel capítulo 16, onde ele foi escolhido para obedecer os propósitos divinos, pois o Senhor via totalmente diferente em comparação ao que o homem vê, no caso o próprio Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, traz uma lição extraordinária sobre isso também. A chamada de Davi não é baseada nos critérios humanos, mas na direção de Deus. Davi ele se distingue de Saul pelo quê? Porque diante da adversidade, ao invés de agir por suas próprias ações, ele dependia do Senhor. Observe a comparação isso. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 ao 13, quando Saul é impaciente e ele age de forma parcial, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, e não tem segurança em obedecer a Deus. Agora, quando Davi vai enfrentar Golias, Davi está dependendo do Senhor. Ele diz, ó, o Senhor me livrou do urso e do leão. 1 Samuel 17, 37, vale a pena você ler. Em 1 Samuel 24, 6, o próprio Davi, ele teve a oportunidade, sendo perseguido injustamente por Saul, teve a oportunidade de matá-lo, mas rejeitou por temor ao Senhor. O diferencial de Davi está exatamente em reconhecer a sua limitação e o poder de Deus. Salmo 51, quando ele peca, ele se rende ao Senhor e ele clama pela presença de Deus no versículo 10. E aqui você pode retirar algumas questões. A primeira delas é: qual o impacto dessa aula para você? Será que você também é chamado como Davi, teme ao Senhor? Para meditar sobre isso antes de ministrar. E aqui você pode utilizar a pergunta 4 da lição. Na pergunta 4, você vai trabalhar junto com os seus alunos quais eram os critérios que Davi se destacava. Era parcialmente temível, ou seja, temente ao Senhor. Ele temia a Deus, era fiel, humilde e dedicado, diferente do próprio Saul. O terceiro ponto, caminhando com você, trabalha agora sobre a integridade, a prova de ciúmes. Neste terceiro ponto da lição, você pode fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 24, versículos 8 ao 21, onde Davi poupa a vida de Saul. E você pode avançar para o primeiro subtópico, que trabalha sobre a lógica humana. Já no primeiro subtópico do terceiro ponto, você vai perceber Davi se comportando como um homem temente a Deus. Esse é um antídoto para vencer alguém que tem inveja e ciúme de você. Dentro do texto, você percebe que mesmo Davi sendo perseguido injustamente por Saul, Deus escolheu Davi, e é interessante que ele agiu em temor a Deus e decidiu ser zeloso com o Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 24, Davi, ele poupa a vida de Saul na caverna em Engedir. Observe o versículo 10, capítulo 24 de 1 Samuel 10. Ele diz, olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Essa atitude demonstra um princípio de um homem de Deus. Ele tinha tudo para fazer aquilo, mas ele agiu em princípio. A lógica de Davi também demonstra algo interessante aqui. A sua autopreservação a qualquer custo. Em 1 Samuel capítulo 26, você percebe também a segunda oportunidade que Davi tem de matar Saul, mas ele poupa sua vida novamente. Observe 1 Samuel capítulo 26,
versículos 10 e 11. Olha a relevância desse homem. Esse homem tem coragem para dizer não a esse tipo de atitude e enfrentar essas situações. Essa decisão se baseava não na compreensão humana, mas na direção de Deus, no caráter, na justiça que Davi tem nesse momento. Além disso, Davi ele demonstrou uma humildade e a dependência total pelo Senhor. Ao invés de atravessar os planos divinos e agir por sua própria força, ele em várias ocasiões ele demonstrou a sua confiança em Deus. Não é à toa que tem diversos salmos escritos por Davi. Eu vou citar um. Salmo 27, versículo 14. Lê esse versículo aí, tá? Você vai perceber a conduta desse homem de Deus, dependendo do Senhor, agindo na dependência. Por isso, respira fundo, para meditar a necessidade de termos uma dependência de Deus quando enfrentamos o ciúme ou a inveja de alguém. E observe como isso se aplica na tua vida antes de você ministrar a aula da EBD. Como isso pode ser também aplicado na vida dos teus alunos. O segundo subtópico do terceiro ponto, então, trabalha sobre outro argumento. Davi era um homem dirigido por Deus. Neste segundo subtópico, você percebe que Davi, diante do ciúme de Saul, oferece um modelo para nós cristãos. Saul estava tomado pela inveja, pelo ciúme, né? E agiu em hostilidade contra o próprio Davi. Em 1 Samuel 18, 7, versículos 7 ao 9, no entanto, Davi retribuiu isso sendo submisso à vontade de Deus. Você vence o ciúme sendo submisso à direção de Deus. Olha como a Escritura vai nos ensinar isso. O cristão ele deve também enfrentar essas situações semelhantes, sendo submisso à vontade de Deus. A Escritura adverte que a inveja traz a podridão, como nós já lemos com vocês em Provérbios 14:30. Mas ela é vencida por você como cristão, sendo submisso à vontade de Deus, superando essa ação. Davi não se deixou, não permitiu que o comportamento de Saul o afetasse, mas ele agiu com a sua consciência em Deus. O cristão ele é chamado para seguir esse princípio como Paulo ensina. Olha o que Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis por vós mesmos, mas não dai lugar à ira, porque está escrito que aquele que pertence à vingança é o próprio Deus. E nós precisamos, então, buscar a direção do Senhor. Isso nos ensina a reconhecer a direção do Senhor. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele age na vida do cristão, dando equilíbrio. O Senhor pode te dar equilíbrio enfrentando essas situações. O Senhor também produz em você o Espírito, através do Espírito Santo, o fruto, em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, e a paciência extraordinária para te ajudar a isso. E a oração, a adoração, como nós vemos nos Salmos, reflete um Davi, um homem que confia no Senhor e vence o ciúme. Visualize a tua aula pensando sobre isso. Visualize como isso pode transformar a vida dos teus alunos, como ser dependente de Deus pode vencer o ciúme. E finalize a aula apresentando uma pergunta, a pergunta 5. Aponte algumas dessas características que você aprendeu para sermos, então, direcionados por Deus. Primeiro, a sobriedade, a mansidão, a paciência, a graça de Deus também traz essa direção. Agora, eu quero trazer para você algumas dicas de leitura para te ajudar a avançar nesse trimestre. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Marcos Tedesco, da Thelma Bueno, do Tiago Santos e da Verônica Araújo. Esse livro de apoio da lição, onde você pode encontrar esse material no site da CPAD para melhorar a tua ministração. Indico também a revista Ensinador Cristão, o material desse trimestre, onde você pode adquirir esses textos para crescer ainda mais. Te aguardo por aqui na próxima lição, a lição 6, onde nós vamos trabalhar sobre Davi, um casamento real. Que Deus abençoe você, até a próxima aula e que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.